Muito boa noite, André Ventura, bem-vindo. Superou o partido de Mário Soares e António Guterres, matou o partido de Álvaro Cunhal e varreu do mapa o Bloco de Esquerda. Também pretende enterrar o partido de Francisco Sá Carneiro, mas agora tem de lhe dar uma mão. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que as eleições que decorreram no domingo mudaram completamente o panorama político que temos. Quando usei essa expressão do partido do António Guterres e do Mário Soares, foi para mostrar ao país o que tinha acontecido mesmo, a mudança que os portugueses estavam a querer. Nunca tinha acontecido, aliás, que um partido destronasse um dos dois. Tudo aponta que vai acontecer no próximo dia 28. Os dados também que temos recebido são nesse sentido, que o Chega vencerá o círculo na Europa e fora da Europa, ou pelo menos um dos círculos, o da imigração. Esses dois círculos elegem dois deputados cada um. Exato, ambiciona ou calcula que possa ter quê? Dois ou três desses quatro deputados? Tivemos dois na última legislatura, esperamos pelo menos dois. Gostaria que fossem três, mas isso vamos esperar pelos resultados. Em qualquer caso, todos os dados indicam, mas repito, pode acontecer que eu tenha que me retratar, mas vamos ver. Todos os dados indicam que o Chega vencerá um desses círculos e que ultrapassará o Partido Socialista. E isto é histórico. Portanto, o que eu quis foi mostrar essa mudança profunda que o povo português... Sim, e coloca-o assim como líder da oposição. Exatamente. E esse é um ponto que nunca aconteceu em Portugal. É um ponto nevrálgico e diferente. Não é? É importante clarificar... Com responsabilidade, não só de... Não é um triunfalismo. Não digo isto, não estou a dizer isto com triunfalismo. É uma responsabilidade que o povo português me deu e que eu pretendo levá-la a cabo. Que eu pretendo... Os eleitores também deram uma responsabilidade maior à AD, porque lhe atribuíram a maioria dos votos e será indigitado Luís Montenegro, ou nomeado pelo Presidente da República, para o próximo Primeiro-Ministro. Portanto, mas como a AD não tem maioria absoluta, o Chega torna-se um elemento decisivo para se perceber qual é que é o cenário de governabilidade. Por isso é que eu lhe pergunto que, neste momento, antes de enterrar o partido de Francisco Sá Carneiro, tem de lhe dar uma mão. Ou não? Nós temos que olhar para o que aconteceu. Houve dois partidos que provocaram, digamos assim, a queda deste governo, por suspeitas sobre o Primeiro-Ministro. Mas houve dois partidos que foram responsáveis por isso, que podiam gerar essa maioria, porque entenderam que o Primeiro-Ministro tinha suspeitas sobre ele que não esclareceu e que podia ter esclarecido quer no Parlamento, quer na imprensa, e decidiu não o fazer. Ou seja, entendemos que a transparência era mais importante. Houve dois partidos, foi o Partido Socialista e o Chega. E outros, mas, enfim, que não contam tanto para estas contas. O povo português penalizou um e valorizou o outro. E é preciso que também saibamos fazer essa leitura. Ou seja, os dois partidos, digamos assim, tiraram a confiança a Luís Montenegro, mas houve um que reforçou essa confiança nas urnas. E, portanto, mas eu tenho que responder a esses eleitores também. Montenegro também foi reforçada. Mas de outros eleitores, não daqueles que deram ao Chega ao estatuto de líder da oposição. Esses disseram ao Chega, estiveram bem, agiram bem, é isto que queremos, é a luta contra a corrupção que queremos e queremos que sejam exigentes com isso. O Partido Socialista, pelo contrário, deu a mão ao PSD no orçamento, deu a mão ao PSD em vários diplomas legislativos, não ajudou na luta contra a imigração. O que é que aconteceu? Perdeu. E, portanto, com todo, repito, sem triunfalismo, é preciso retirar as consequências de quando as pessoas votam. O que me parece a mim é que as pessoas disseram isto. O PS e o PSD que se entendam e continuem a formar os seus governos de Bloco Central e de entendimento, há um novo líder da oposição, que tem o dever de fazer a oposição e de ser a alternativa. É o Chega e sou eu. Portanto, e quando diz que é líder da oposição, é ser a oposição ao Bloco Central? Ao Bloco Central, porque... À AD e ao PS? Porque, na verdade, a AD governou com o PS. Quando o Chega apresenta a primeira moção de censura e diz a Luís Montenegro, meu caro primeiro... Foi isto que disse ontem ao Presidente da República? Sim, também lhe disse ao Presidente da República que o Chega interpretava estes resultados como tendo recebido das pessoas um mandato para liderar a oposição. E não há outra forma de o ver, porque é preciso termos a noção disto. Quando o governo caiu, todos, os principais analistas e comentadores disseram: a história diz que quem derruba governos é penalizado. Nós arriscámos porque, para nós, a luta contra a corrupção é mesmo a sério, não é só... Mas o André Ventura tentou várias vezes derrubar o governo, com mais que uma moção de censura. E o que é que me diziam? Vão perder deputados, os casos do Chega, a ação do Chega no Parlamento... Resultado final, o Chega supera todos os limites de votação, acaba com todas as sondagens, aliás, que diziam que o Chega não ia superar, isso é outra coisa que eu acho que é grave e que devia ser dita também. 3, os eleitores disseram basicamente ao Partido Chega que esteve bem, mas o esteve bem não é fácil ao que entender e não é agora entra numa espiral de caos, é seja responsável, mas seja o líder da oposição. O PS passa para terceiro partido, como tudo indica. E, portanto, o que é que tem que fazer o terceiro partido? Tem que perceber se quer dar a mão ao governo ou não. Mas, José Carvalho, eles entendem-se há 50 anos. Porquê é que não são de entender agora? Essa é a sua retórica eles entendem-se há 50 anos. Desde sempre. Mas, portanto, está fora de questão
neste momento, o Chega negociar algum tipo de apoio parlamentar para garantir a governabilidade do país, a passagem do programa de governo? O que é que fará no programa de governo? O que é que fará nos orçamentos de Estado? São questões diferentes. Vamos lá ver. Primeiro, o país votou e o soberano é o povo português. O povo português disse que queria que o Chega liderasse a oposição. Essa é a primeira coisa. E o primeiro-ministro fosse Luís Montenegro. Exatamente, e eu não coloco isso em causa. Eu não fui dizer ao Presidente da República que devia ser primeiro-ministro. Eu disse, eu gostava de ser, pedi essa confiança às pessoas, não atingi esse objetivo. Eu sou muito direto. Não é como os partidos que passaram para um deputado e tal e dizem que ganharam. Quer dizer, nós queríamos ganhar e não ganhámos. Isso foi claro. Agora, valorizaram-nos. Aumentaram a votação no Chega, expressivamente. Deram-nos um lugar de garante farol da oposição. Quando alguém é o farol da oposição numa democracia, e nas melhores democracias, é um pouco como ao jornalismo também. O jornalismo não se pode abdicar de fazer a sua função de fiscalização, mesmo num governo que ganha. Quem quem é escolhido líder da oposição tem que perceber que o povo quis a fazer essa oposição. Isso quer dizer que vamos ser bloqueio a todas as medidas que a AD proponha? Nunca fomos. Nem a medidas da AD, nem do PS, nem da Iniciativa Liberal. Quando as medidas eram boas para o país, nas várias áreas, para os vários setores, nós lá estávamos. Portanto, a AD sabe disso. No ano passado, viabilizámos não votámos a favor da moção de rejeição do Governo. Demos essa possibilidade. Agora, o orçamento era mau. O orçamento era mau na corrupção, era mau na imigração. Continuava a distribuir taxas por uma série de gente. Então, nós não podíamos viabilizar isso. O PS sempre fez isto. Portanto, PS e PSD governam igual. Agora tem que criar esse entendimento. Não digo um bloco central. O André Ventura vai ser oposição ao governo e oposição à oposição. À oposição não, porque o Chega tornou-se agora a oposição. Uma das oposições. Sim, mas a maior oposição. Certo. Isso significa que o Chega tem... Mas vai ser oposição a e a outro. Continua a ser um partido de protesto, como o caracterizam. Por isso é que eu falei de um governo sombra. E por isso é que é tão importante. E eu gostava... Não falou de governo sombra. Eu gostava de que desenvolvesse esta ideia, porque ontem, à saída da audiência com o Presidente da República, disse que o Chega irá apresentar um governo alternativo. Era mesmo nessa lógica. Na lógica do governo sombra, da tradição britânica do governo sombra. Eu acho que as pessoas desta vez deram ao Chega o mandato de ser a voz do ressentimento, e há muito ressentimento. Eu também tenho ressentimento contra muitas das instituições que se inundaram de corrupção, de lugares desnecessários, contra a imigração. Eu tenho ressentimento contra o que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Há responsáveis por isso que têm que ser punidos, mas isso é uma coisa. Outra é a tal responsabilidade a que me está a perguntar. Nós agora não podemos ser só o partido que dá a voz ao ressentimento. Temos que ser o partido também que diz, meus caros, quando este governo cair, seja ele quando for, 1 ano, 3 anos, 5, 4 anos, portanto, seja o tempo que for, o Chega tem que estar preparado para governar. E é isso que eu quero. Ir buscar independentes, pessoas da sociedade civil com valor, pessoas que tenham currículo nas áreas da saúde, da habitação, da economia, e dizer aos portugueses, se este governo cair, e quando cair, porque os governos caem, o Chega não vai fugir à sua responsabilidade. Estaremos cá para ser governo. É isso que eu pretendo apresentar nas próximas semanas. Um governo sombra que fiscaliza a atividade do governo nas várias áreas. Gostava de o ouvir, a clarificar um pouco melhor esta ideia, porque eu fico confuso. Ontem falou, e aqui também já utilizou essa expressão agora mesmo, em ser um farol de estabilidade. Calculo que a expressão farol seja uma picardia com Luís Montenegro, porque ele usou a expressão também na última semana da campanha. Gostava de tentar perceber como é que, com essa explicação que acaba de nos dar, se traduz o Chega num farol de estabilidade, e perguntando-lhe ao mesmo tempo quanto tempo é que, na sua opinião, deve durar esta legislatura? Nós somos da opinião que as legislaturas devem durar o tempo para que são feitas. 4 anos. Que é os 4 anos. Isto é o normal em política. Partidos que procuram isto... Isso significa concessões do lado do Chega em nome dessa estabilidade? Mas as concessões é o que é bom para o país, nós fazemos. Eu dou-lhe o exemplo de quando foi as portagens. Nós entendemos que estas portagens são injustas em Portugal, porque pagamos as estradas 2, 3, 4, 5 vezes. A AD entendeu que isso não era assim. E depois acusou-nos de nos juntarmos ao Partido Socialista. André Ventura, mas deixa-me aqui recordar, por exemplo, um estudo do ISEG divulgado na semana passada, que fez uma avaliação ponderada com economistas e vários especialistas sobre o impacto financeiro das promessas eleitorais dos partidos concorrentes às eleições. As promessas do Chega, de acordo com este estudo, custariam 23.700 milhões de euros. Só as promessas da CDU, que incluíam um aumento do salário de 15% para todos, só as da CDU é que eram mais caras. Portanto, quando diz que
quando as ideias são boas para o país, o Chega está lá, enfim, depende do custo dessas ideias, André Ventura. O Chega apresenta um cenário macroeconómico que é até o mais próximo do Conselho das Finanças Públicas. Portanto, é um cenário macroeconómico conservador. Tivemos economistas a trabalhar no nosso programa, tivemos fiscalistas a trabalhar no nosso programa, uma coisa com credibilidade e não uma coisa para atirar para a frente. Agora, o que é que não podemos continuar a ter? Mas nesse programa não se percebe muito bem onde é que se vai buscar dinheiro. Percebe-se onde é que se gasta, não percebe onde é que se... à fraude e ao abuso. E isso é muito claro. Quando nós dizemos, por exemplo... mas muito incerto. Não é quando na saúde se desperdiça 2 mil milhões todos os anos, nós percebemos que o temos que fazer. E isso é preciso ter coragem de o fazer. Quando percebemos que em rendimentos mínimos, em atribuições a pessoas que não querem trabalhar, em rendimentos de segmentos que deviam trabalhar e não trabalham, gastamos entre 4 mil a 5 mil milhões, também temos que rever isso. Digo-lhe mais, nós fomos os primeiros a dizer que o Estado precisava de uma auditoria. Porquê? Não é porque só queremos vir a saber. Eu não tenho prazer nenhum em responsabilizar pessoas, mas a verdade é que nos últimos anos o Governo de Montenegro foi responsável por isso. É uma das razões que não o podemos apoiar. O Governo de Luís Montenegro bateu o recorde em número de taxos, lugares políticos. Nomeações diretas políticas. Ou seja, quando nós olhamos para o tamanho que o Estado está hoje sujeito, em que gastamos 40, 50, 60 mil milhões de euros. E depois dizemos às pessoas, bom, gastamos sim a pagar estes lugares, a pagar o tamanho do Estado, a pagar, enfim, uma série de coisas, a pagar desperdício, fraude, mas depois não conseguimos acabar com portagens, dar pensões decentes e aumentar um bocadinho o salário mínimo. Portanto, o meu desafio ao Governo é este. Se querem governar a sério e cortar, porque é cortar? Eu não fujo às palavras. Nós temos que cortar. É preciso cortar em desperdícios que estamos a ter. Nós estamos a dar dinheiro para fundações, para associações, para coisas que não interessam a ninguém. Algumas delas de ideologia de género e do diabo, que ninguém sabe o que é que fazem. Parece um discurso Trump. Não é de Trump, é verdade. É verdade. É verdade. Olha, quando é que estamos... Vou dar um exemplo. Só vem jornalismo aprende-se que a verdade dificilmente é absoluta. Por isso é que só vem as duas partes. Desafia ver-se quanto é que a Fundação Mário Soares recebe. E para quê? Para andarem a fazer colóquios de amigos, sentados à lareira, a discutir uns com os outros, e a malta a trabalhar em casa. Quer dizer, eu sei que as pessoas dizem, lá está ele. Mas isto é mesmo assim. Anda metade do país a trabalhar para a outra metade. Mas deixa-me então, mas deixa-me só para terminar. Sim. Portanto, quando dizem farol de estabilidade, sim, nós não embarcamos em rejeições que não têm alternativa nenhuma e, portanto, o quadro parlamentar é este, não há outro, este é o quadro parlamentar, não vamos embarcar... Mas o que está a dizer é que o Governo vai ter que se amanhar. Porém, o Governo decidiu amanhar-se com o PS durante toda a vida. Mas isso... Portanto, porquê é que agora não se amanha com o PS outra vez? Ou seja, nós estamos 3 dias, André Ventura, 3 dias depois das eleições com este quadro político e parlamentar. O que está a dizer aos portugueses que o Governo e a AD vão ter que se amanhar. Repare, quando chegou o último Orçamento do Estado... Se me é permitida a expressão. Eu percebo que não, isso tem toda a razão na expressão. Quando chegou o último Orçamento do Estado, o Chega disse ao Governo, estamos dispostos a negociar com estas várias dimensões. Vamos reduzir o número de lugares no Estado, vamos avançar para um plano a longo prazo de revisão constitucional para limitar o número, para acabar com este número de deputados que temos. Concorda com a revisão constitucional avançada hoje com a ideia da Fomos nós que avançámos com a ideia há uns meses atrás. Quer dizer, os liberais vêm sempre um pouco atrás, mas é um pouco como as sondagens. Mas agora a maioria do Parlamento está à direita. Não é preciso negociar nada com a esquerda, teoricamente. É evidente. Mas isso também não anula a própria ideia da revisão constitucional, que é para ser mais consensual. Se estiver de acordo. Só que não está, infelizmente, que temos que reduzir o número de deputados que temos na Assembleia da República, estamos de acordo. É evidente que se o PSD estiver de acordo em que temos que fazer uma reforma da Justiça para que casos como o do José Sócrates não se continuem a prolongar com recursos infindáveis, nós estamos de acordo. Mas, Zé Alberto Carvalho, é preciso que haja condições. Mas essas duas áreas são as únicas em que gostaria de mexer na Constituição? Nós temos que despolitizar o Estado. Nós temos que deixar de ter pessoas nomeadas porque têm o cartão partidário. Nós temos que acabar com este número de recursos ridículo que existe na Justiça, em que os próprios magistrados se queixam e os advogados de que estes recursos não acabam. Vou-lhe dar outro exemplo. Quem está em casa vai me compreender. Se eu tirasse de uma arma aqui e disparasse sobre si, eu estava a cometer um crime de homicídio. Se eu depois disparasse ali sobre aquele cameraman, estava a cometer 2 homicídios. Na verdade, a partir daqui, se eu matasse todos os cameramans que estão aqui neste estúdio, a minha pena era a mesma. 25 anos de prisão. Nós temos que mudar a Constituição para dizer isto. Quem comete crimes violentos tem que ser preso para a vida toda. Isto é assim tão escandaloso. Deixa-me então fazer-lhe a última pergunta aqui neste nosso espaço no Jornal Nacional, que tem a ver com isso, já que... Mas, se o PSD estiver de acordo com isto e quiser avançar, teremos revisão constitucional. Sem PS. Podemos fazê-lo à direita. Foi o que eu disse, exatamente. A maioria à direita, Iniciativa Liberal, Chega e PSD e CDS permite fazê-lo. A última
uma legislatura foi muito curta, mas no espaço de pouco mais de um ano, o Chega teve inúmeros incidentes, falámos disto na última entrevista aqui os dois, com alguns dos seus deputados. Eu gostava de perceber se aplicou algum protocolo adicional para a constituição das listas nestas eleições, de forma a garantir ou atestar a idoneidade dos seus deputados, porque alguns dos casos foram particularmente graves, têm a ver com algumas das situações de abusos sexuais, pedofilia, que merecem especial condenação da sua parte e do programa do Chega. E eu estive aqui na TVI, nesse dia, nos dias seguintes, sendo um líder diferente dos outros, que foi capaz de cortar o que tinha que cortar. E sim, fez também o que tinha que fazer nestas listas, procurando garantir que quem é escolhido para um lugar público tem essa idoneidade e tem essa credibilidade. Se aparecerem suspeitas... Mas também, José Alberto Carvalho, se o José Alberto Carvalho, quando sair daqui, for assaltar um carro, desculpe lá, não é a TVI que é responsável por isso, é o José Alberto Carvalho. Mas portanto, não é? Estou-lhe a dar um exemplo. Não costumo assaltar carros. Eu sei, mas se sair daqui... histórico nas mas pessoas, o que eu lhe pergunto é... Por isso é que eu lhe pergunto mas não sobre vi em nenhum dos casos. O que eu lhe pergunto é se sair daqui o José Alberto Carvalho assaltar um carro, se a TVI é responsável por isso. Não é. Mas deixe-me só dizer isto que enquanto estamos durante o ar da TVI também. Não é bem a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Deixe-me só... Porque a TVI é uma entidade empregadora. Fala RTP, o partido político é uma entidade diferente. Agora, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Eu vi algumas notícias e tenho que dizer também da imprensa, se me permitirem, enquanto estou no ar, dizer isto, Alberto Carvalho. Eu quero ir a esse tema, mas importa-se que podemos fazê-lo já. Deixa-me só dizer isto. É lamentável que alguma imprensa diga que 20 ou 15 deputados do Chega já se cruzaram com a Justiça, nomeadamente porque já tiveram questões de relação parental, ou porque já tiveram polémicas no Facebook, ou porque eu, que hoje soube que há um inquérito, porque eu disse que os ciganos não deviam ter casas especiais para eles. É lamentável não fazerem isso aos outros partidos e só fazerem com o Chega. Eu acho também, Zé Alberto Carvalho, se me permite, não vi mais nenhuma notícia sobre isso. Mas tivemos um levantamento sobre os incidentes de Justiça dos vários grupos parlamentares do PSD, do PS. Quantas vezes o Zé Alberto Carvalho se cruzou com a Justiça? Muitas. Muitas. Como toda a gente. No exercício das minhas funções profissionais. Como é evidente, como toda a gente, quando se diz assim, deputados do Chega cruzam-se com a Justiça, desculpe dizer-lhe isto, é má fé jornalística e é mau trabalho. Mas, sobretudo, acho que o povo português também vos deu a vocês um sinal nestas eleições e acho que era importante compreender. Mas agora vamos seguir esta, que é o ajuste de contas que anunciou no discurso de domingo depois dos resultados. Com a nossa história. Disse isto. Fomos atacados, ofendidos, excluídos, propositadamente humilhados e com pactos secretos, com tentativas de nos esconderem e de nos diminuírem. O que é que isto significa? Isto está-se a referir-se a quê e a quem? Há coisas que são um bocadinho evidentes. Eu vou dar o exemplo das sondagens. Quando tudo isto começou, o período para as legislativas, nós tivemos sondagens para todos os gostos, como acontece um pouco sempre. Agora, eu compreendo... É como aos partidos, também existe para todos os gostos. Evidente, de esquerda, de direita e tal. Agora, ao José Alberto Carvalho, quando um partido falha, pede-se responsabilidades ao seu líder. Com certeza. E ao partido. Porquê é que as empresas de sondagens nunca têm responsabilidades? Então nós tivemos sondagens, davam 10%, tivemos 23%. 23, mas estamos a brincar. E acha que nessa altura em que a sondagem foi feita tinha mais do que os 10%? Olha, foi 15 dias antes, por amor de Deus. Foi 10 dias antes, senão então nunca há responsabilidade. Até pode ser 24 horas antes. Não. Pode ser 24 horas antes. Tem que haver uma dimensão ética no exercício eu vi notícias como esta. PSD e IEL próximos de maioria absoluta. Está aqui, eu tenho os títulos. E eu alertei a tempo, quem tinha que alertar, a dizer isto, meus caros. Isto é má fé, isto é tentativa de destruir e de desmobilizar. Quem tinha que alertar eram os responsáveis dessas empresas. Evidente, não dessas empresas que eu não tenho esse contato, eu não tenho esse contato, mas com os responsáveis, porque quem apresenta perante o público essas sondagens é que é responsável, que são as televisões, as rádios e os jornais. E deixa-me perguntar, o Chega não recorre a empresas de sondagens para estudos de opinião internos? Com certeza, e existe responsabilidade. E esses estudos de opinião davam-lhe dávamos 19 os 23%? Davam 19 e 20%, que ficámos numa margem de 3, 4%, que é uma coisa aceitável, não tem que se acertar em tudo. Agora, empresas de sondagem que diziam que o Chega vai ter 10% e 9% para desmobilizar o nosso eleitorado, isto tem que ser visto até legalmente, porque isto não faz sentido. Eu não me lembro de nenhuma sondagem que lhe atribuísse isso. Mas eu lembro-me de 12, lembro-me de 11, lembro-me de alguma... O tracking poll da TVI e da CNN deu ali entre os 18, 19, 16... O tracking poll da CNN começou a dar-nos 15, 14 e depois começou a subir. Eu não acredito... É a lógica do tracking poll. Mas eu não acredito que o Chega tenha passado de 14 para 23 em 6 dias. Não acredito. E, portanto, tem que haver responsabilidade. Muita coisa mudou, André Ventura. Esse estudo está longe de ser feito. Não sabemos qual é que foi o impacto do seu episódio de saúde. Mas, José Alberto, já o ano passado foi a mesma coisa. O ano passado eu não tive nenhum episódio de saúde. Quer dizer, as sondagens erram sempre. Mas também não teve 58 deputados. Mas tive 18% e davam-me 14 também. E 13. Quer dizer, nós vamos lá ver. A única coisa que eu digo é, isto parece
porque parecia que estavam a querer levar ao colo o PSD e a IEL a dizer assim, vamos lá ver se formamos uma maioria absoluta e se condicionamos o eleitorado. Só que nós mudámos o mundo em que vivemos e hoje as pessoas já não se deixam enganar, nem se deixam condicionar. E eu achava estranho, mas espera lá, eu tenho números de 20% e há uns que nos dão 10%, 11%, 12%. Mas era só às empresas de sondagem que se estava a referir quando disse vamos exigir contas a todos os poderes que nos últimos anos nos excluíram. Já lá vamos. O que eu quero perguntar é se ninguém vai tirar responsabilidades disso. Porque se o André Ventura tivesse falhado, o país todo estava a pedir responsabilidades ao André Ventura. Portanto, eu pergunto às empresas de sondagens desta vida, não só à Pitagórica, a todas. Aquelas que nos deram valores muito abaixo e depois começaram a tentar ir atrás do prejuízo no último ou no penúltimo dia. E pergunto se vai haver responsabilidades. E também se as empresas de comunicação social vão retirar responsabilidades a essas empresas, porque a não ser que queiram passar por este ridículo de um dia, ninguém acredita em sondagens. Quer dizer, até podem pôr... Não, o André Ventura acredita, tem uma boa relação com a empresa de sondagens com quem trabalha, que eu não sei qual é, confesso. Não, nós trabalhamos com a Aximage, mas não é uma questão de ter uma boa relação, é questão de acertar ou não acertar. Agora, vi sondagens que o Partido Socialista ia arrasar. E, na verdade, o Partido Socialista perdeu e ficou muito mais para trás. Outras também não vi essa. Mas houve para todos os gostos. E até houve casos, ao José Alberto Carvalho, mas isso pronto, é outro ajuste de contas que temos que fazer, porque foi aqui no mas como é que é isso, ajuste de foi aqui no estúdio, em que acabavam os debates, perdeu todos os debates, todos, não há hipótese nenhuma, o homem é uma nódoa, isto vai ser um desastre. Pois o povo português saiu de casa para dizer, senhores, ou vocês mudam, ou nós um dia mudamos por vocês. Portanto, eu acho que quem também tem responsabilidade nos mídias também tem que perceber se quer uma de duas coisas. Ou quer ter pessoas em estúdios que representam as pessoas em casa, ou se quer ter uma bolha de pessoas iluminadas que acham que vivem num mundo qualquer que não é o nosso e que é fixe para discutir e beber um chá e tomar... Mas depois não valem nada em termos de representatividade. E, portanto, quando eu ouço aqui... E não são todos. E atenção, a CNN é um bom exemplo de pessoas que aqui teve em estúdio, sérias e isentas. É um exemplo também. Eu também estava a criticar as sondagens, também tenho que dizer isto. Mas eu vi coisas por canais, desde humilhar o meu estado de saúde, desde gozar com o meu estado de saúde, desde gozar com a minha situação de saúde, até a desvalorização pessoal e a humilhação pessoal, que quer dizer, há um partido que não é a mim, o meu problema não sou eu, é que é um partido que representa 1.300.000 pessoas. Portanto, eu lanço também o repto às empresas de mídia, que têm uma grande responsabilidade no país, se vão permitir que isto continue assim, ou se querem ter, efetivamente, representatividade do país. Senão um dia estamos a falar de duas dimensões. Mas do que me está a falar é dos espaços de opinião, de debate e de comentário sobre a atualidade política do país. Isso é uma coisa, jornalismo é outra. Com certeza, eu não estou a falar disso. Eu estou a falar daqueles que propositadamente tentaram em comentário, em análise, mandar-nos abaixo e humilhar-nos. Estou a falar, o escrutínio tem que ser feito a todos os poderes, inclusive ao nosso, e acho que nenhum partido é tão escrutinado como ao nosso. Mas eu tenho que fazer esta pergunta, porque ontem foi visível o seu incómodo, quando um jornalista lhe perguntou, ontem, quando chegou atrasado 22 minutos à audiência com o Presidente da República, nessa condição que iria reivindicar depois de líder da oposição, foi confrontado por jornalistas que estavam lá e perguntaram o que é que aconteceu com este atraso de 22 minutos, e o André Ventura ficou irritado, visivelmente, e voltou-se para os jornalistas e disse, façam jornalismo. Zeca, irrita-me que eu esteja a chegar ao Palácio de Belém para uma discussão fundamental sobre o futuro do país. Mas se era fundamental... E um jornalista de outro canal. Mas houve um problema na estrada, que eu passo por cima da estrada e que eu vou? Não dá. Não. Eu também sou era essa a pergunta. Não, mas é que não era pergunta. Essa não era pergunta. Sabe o que é que estava a acontecer? Estava um jornalista com um microfone, enquanto eu estava a passar, as pessoas têm que saber isto em casa, a dizer assim, André Ventura, que o grande facto é que está 20 minutos atrasado e deixou o Presidente 20 minutos atrasado. Não o fariam se fosse o PS, não o fariam se fosse o PSD. É porque é o Chega. É porque é o hábito de humilhar o Chega. É porque é o hábito de mandar abaixo o Chega. O facto era esse. Querem que eu quê? Que eu vou pela estrada? Querem que eu consiga? Eu sou humano também. Eu tenho as mesmas limitações. O Presidente da República compreendeu a explicação. Mas eu quando está explicado, André Ventura, quando eu alerto para o mau jornalismo, é porque é como há bocado cruzou-se com a Justiça. Por essa lógica, todos os jornalistas já se cruzaram com a Justiça. Certo. Então é um bando de ladrões e de corruptos que aqui estão. A Justiça não significa ladrões. Zeca, mas era o que lá estava na notícia. Não era. Sabe o que é que dizia? 23 deputados do Chega já se cruzaram com a Justiça. Eu já me cruzei com a Justiça. Eu também. Já. Sabe porquê? Porque disse que alguns tinham que trabalhar, porque disse que alguns eram bandidos e olha, a Justiça também entendeu o contrário, agora por causa disto e noutros casos também. Então, mas deixa-me agora, lamento, é que não se... Então, mas, José Alberto, quantos deputados do PSD e do PS já se cruzaram com a Justiça? Dezenas. Nós fizemos esse levantamento. Não estava esse título nem esse levantamento. Desculpe lá. Não estava. Bom, mas é que o título... E a notícia conta muito, mas é que este título... Bom, não vamos discutir agora estratégias de titulação de notícias. São estas estratégias que às vezes mostram uma tentativa de humilhar um partido e de o diminuir. E eu acho que todos
devemos compreender... O que é que me chama, o que é que me diz a esta notícia hoje de que a Procuradoria-Geral da República decidiu abrir um inquérito sobre si, nomeadamente por causa de vídeos publicados nas plataformas digitais do Chega por suspeitas de incitamento aos discursos de ódio? Eu vou-lhe dizer o que acho sobre isso. Eu, durante a campanha, no primeiro e no segundo dia de campanha, levei com cuspidelas de ciganos, com morteiros, que me passaram a centímetros de onde eu estava, com ofensas e ataques, provocações, tentativas e ofensas, ameaças à minha vida em várias mensagens. Houve ciganos, é preciso dizer isto, já agora gostava que o Ministério Público soubesse isto, de ciganos a dizer assim, pela saúde dos meus filhos eu hei de te matar, a ti e à tua família. Era importante que se soubesse isto. Tens queixa disso? Apresentou queixa disso? Não só estamos a juntar os elementos todos, como falámos com as autoridades sobre esta situação, que aliás depois fizeram essa parte, quando eu desafiei a Ministra da Administração Interna a perguntar se me quer ver morto, quer dizer, se está a fazer tudo para que eu seja assassinado numa campanha eleitoral. Mas agora vamos lá. Vamos só fazer este parênteses. Portanto, naquele momento em que teve o primeiro episódio de saúde, houve algum instante em que lhe tenha passado pela cabeça que estava a ser vítima de um envenenamento, por exemplo? Exato. Houve e eu já lá vou. Deixa-me só dizer isto. E, portanto, eu sei que houve... Porque o problema não é nem o Ministério Público, nem a Polícia Judiciária. Porque houve queixas de 10 associações de ciganos contra mim por incitamento ao ódio. Portanto, tem que ser aberto um inquérito, tem que ser feito o que tem que ser feito. As autoridades, eu confio muito na justiça portuguesa. Portanto, confio que farão o seu trabalho. Sim, mas defende que ela tem que ser reformada. Ainda há bocado e rápida. E, portanto, também estou. Certo. E, como sempre, estive disponível. Quando me perguntarem porque é que disse aquilo que disse nos vídeos, que os ciganos tinham que trabalhar, não podiam ser subsidiodependentes, lá estarei. Agora, acho estranho, as mesmas associações que se mobilizaram para fazer queixa contra mim e me querem ver preso por incitamento ao ódio, não foram capazes de dar uma palavra às suas bases que se estavam a mobilizar para atentar contra a minha vida e contra a minha segurança. Ou seja, querem-me calar, mas não se mexeram um centímetro para aqueles que me queriam agredir, matar, humilhar e ofender. Portanto, que credibilidade podem ter estas associações? Eu acho que nenhumas. Então, um político, agora estamos a 50 anos de democracia, a 51, a solução é pôr um político na prisão por não concordarmos com o que ele diz. Essa é a nova solução da democracia. André Ventura, perante isso tudo... Deixa-me só responder ao que me perguntou, porque é mesmo importante. Para confessar o que foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida, porque foi mesmo, e quem lá esteve perto sabe o quão dramático foi para mim. Houve uma coincidência infeliz, de facto, que foi eu ter bebido água e ter sentido uma enorme sensação de queimadura, não há outra explicação, de queimação interna. E sim, naquele momento quando caí, perdi o controle de mim próprio, e senti um espasmo enorme, eu tive a sensação que tinha sido envenenado. Tive essa sensação. Não fui, segundo tudo aponta e segundo tudo indica, mas tive essa sensação. Porque sei as ameaças que pesam sobre mim e sobre o partido. Tive essa sensação. Posso perguntar-lhe se nas conversas com os médicos pediu que não fosse despistada essa eventualidade? Os médicos, quando eu cheguei ao hospital, já tinham visto uma e outra vez. E aqui sim, trabalho também vosso, portanto, quando é para dizer, também é preciso dizer. Eu também ia perguntar o que é que achou do jornalismo durante esses 2 dias. Foi trabalho vosso também, e quando é assim também devemos dizê-lo. Eu não estou cá só para dizer mal. Os médicos já tinham visto uma e outra vez e outra as imagens, e já sabiam o que deviam fazer e o que não deviam fazer. Eu fui sujeito logo a uma série de exames. Também já disse isto publicamente, sem querer agora fazer disto o grande tema, porque temos outras coisas para falar. Senti um apoio e um carinho que nunca tinha provavelmente sentido na vida, e se me permite só dizer isto, Zé Carvalho, quando cheguei a um dos hospitais, que também não interessa mencionar, para além do apoio que senti de médicos, enfermeiros, auxiliares, que foi incrível, as pessoas que estavam na urgência, à espera de ser atendidas, provavelmente viram que eu estava a chegar, porque havia um aparato também mediático, e a polícia, para garantir que não tinha acontecido o mesmo que em Faro, era visível. E uma série de pessoas aproximaram-se da ambulância e da porta das urgências só para me dizer: continua, nós precisamos de si. Nunca vou esquecer esse momento. Também não consigo esquecer, por muito cristão que seja, honestamente, estou a ser o mais aberto consigo possível. Não conseguiria esquecer as pessoas que gozaram, que desvalorizaram e, sobretudo, os que acharam que eu estava a brincar. Porque se há coisa que não se brinca é com a saúde. E acho que ninguém no país aceita, num país como o nosso, em que há tanta falta de recursos, brincar com a saúde. E isso lamento muito que tenha acontecido. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta direta. Tenciona retirar algum tipo de direitos aos portugueses de etnia cigana? Não tenciono tirar direitos da etnia cigana. Tenciono que a etnia cigana
eu não acho que faça sentido que em despachos oficiais se diga que estamos a construir casas para a etnia cigana. Isso não me faz sentido. Nós temos que construir casas para toda a gente, sejam ciganos ou não ciganos. Os ciganos não podem ter mais direitos do que os outros. E o que eu quero é que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não tenho, nada me move contra a etnia. Portanto, é uma questão administrativa. Cigana. É uma questão política de fundo, porque durante anos os municípios, sobretudo os municípios, mais até do que o Estado Central, habituaram-se por receio de protestos, de invasão de câmaras, enfim, de várias coisas, por ter medo dos ciganos, habituaram-se a dar-lhes tudo. E eu acho que o que nós temos que dizer à comunidade cigana é que são comunidades que têm que ter os mesmos direitos que todos, mas têm que ter os mesmos deveres. Portanto, respondendo diretamente, não, eu não quero tirar direitos a ninguém, quero é que todos cumpram os mesmos deveres que têm que ser cumpridos em Portugal por todos. E não quero que ninguém tenha privilégios por ser cigano. Não tem que ter casa por ser cigano. Não tem que ser casa, não tem que ter um regime especial na justiça. Não pode poder casar com 13 anos por ser cigano. Como não por ser muçulmano. Não pode. Se querem estar cá, têm que cumprir as regras que eu tenho que cumprir e que o José Alberto Carvalho tem que cumprir. É só isso. E estou certo que a Justiça chegará a essa mesma conclusão, mas aguardarei agora o resultado do inquérito e os desenvolvimentos do inquérito e quando for chamado, lá estarei, como sempre, para responder. André Ventura, as eleições, na sua opinião, absolveram Luís Montenegro no caso Spin não Viva? Não, acho que não. Nem acho que esse tenha sido, digamos assim, quando foram às urnas, não acho que as pessoas estivessem a pensar no caso da Spin não Viva. E é perigoso criarmos a ideia de que as urnas absolvem ou culpabilizam. Porque este é um juízo que tem que ser feito pelos tribunais e por entidades que fazem esta análise. Uma comissão parlamentar de inquérito? Uma comissão parlamentar de inquérito, enfim, é uma questão que está em... Já tomou uma decisão final sobre isso? Vamos esperar o fim do escrutínio parlamentar, também o quadro parlamentar que temos e também se o Primeiro-Ministro vai dar mais alguns esclarecimentos sobre isto, porque eu vi que o Ministério Público pediu mais elementos também. Ontem. Acho que é um momento que o Primeiro-Ministro tem que compreender. Todos percebemos que o Primeiro-Ministro mandou o país para eleições porque não queria mais escrutínio, mas também já compreendeu que os portugueses não lhe deram nenhuma maioria absoluta, nem lhe permitem fugir ao escrutínio. Portanto, há momentos na vida em que tem que se dizer é isto. O que se passou foi isto. E Zé Alberto Carvalho, mesmo quando nos enganamos, há momentos na vida com político que também tem que saber dizer assim: fiz mal, vou corrigir e vou avançar para o futuro. Às vezes é preciso ser assim. Esconder é que não é boa solução. Deu-me há pouco o exemplo de casos que envolveram o Chega. Naquela noite, naquelas noites, eu tinha duas opções: esconder-me em casa e dizer isto vai passar, como fez Luís Montenegro com o Spin não Viva, ou dizer eu vou estar aqui à sua frente. Não foi um dia bom. Um dos dias estava acabado de vir dos Estados Unidos. Não foi um dia bom, foi um dia mau. Mas os políticos têm muitos dias maus. Têm que ter a coragem, a frontalidade, a solidez de vir aqui e dizer assim: passa-se isto, e eu estou aqui a dar a cara. E era isso que Luís Montenegro devia ter feito e não fez. Vou-lhe fazer aqui 2 ou 3 perguntas um pouco fora do baralho, mas tem a ver com temas muito relevantes. Estamos aqui para isso. Da atualidade. Já evocou, eu falo com frequência, aliás, a sua condição de católico, de crente. O que é que acha do caminho escolhido pela Igreja Católica ao escolher o Papa Leão XIV? Há 2 formas de ver isto. Há uma parte que é espiritual. Eu acho sempre que é uma escolha espiritual e é uma escolha do Espírito Santo, o que nós acreditamos que influencia esta escolha. Que desce sobre a Capela Sistina e portanto, que... Eu acredito que é o Papa certo, porque é o Papa certo naquele momento que a Igreja precisa. Eu como crente, enfim, e quando somos crentes acreditamos mesmo nisso. Por outro lado, acho que do ponto de vista social, digamos assim, e mundial, talvez seja importante um Papa norte-americano, porque sabemos que os Estados Unidos estão num momento o Ocidente em geral, não só os Estados Unidos, estão num momento de grande turbulência e se calhar um Papa norte-americano conseguirá ter uma palavra sobre o líder do Ocidente, digamos assim também, que é os Estados Unidos nesta matéria. Portanto, pode ser uma boa escolha, embora eu como crente acredito que não tenha sido isso que me... Mas do ponto de vista político... Agora, gostaria de um Papa português. Gostaria, mas isso eu como português, gostaria que o Papa fosse português. Já tivemos um, gostaria que tivéssemos outro. Mas aparentemente a minha pergunta é no sentido de que a escolha dos cardeais parece apontar no reforço e na renovação do caminho que tinha sido aberto pelo Papa Francisco. O Papa Leão XIV, hoje mesmo, fez um apelo ao fim da guerra, das guerras. Na Ucrânia e no Médio Oriente. Nomeadamente no Médio Oriente. Com razão. Não temos ouvido sobre isto, André Ventura. Não, A situação está dramática. Eu gostava de saber que comentário é que lhe merecem fotografias como esta, numa altura em que Israel está a ser verdadeiramente visado
por iniciativas económicas e diplomáticas, incluindo sanções dos países europeus e ocidentais. Nós temos uma posição muito clara sobre quem desencadeou este conflito. Isso é muito evidente. O Hamas atacou, nenhuma dúvida sobre isso. O Hamas atacou Israel, houve um ataque terrorista e nós temos que ter a capacidade de dizer isto. Posto isto, o Chega defende que, em qualquer caso, o direito humanitário deve prevalecer também. E que, quando nós temos crianças a morrer à fome, quando nós temos crianças e idosos a ser deixados à sua sorte, tem que haver pressão internacional para que isto acabe. E eu acho que o Ocidente e a Europa têm-se demitido disso. Portugal deve ser muito claro neste sentido. O seu aliado é a única democracia da região, que não é o Hamas, nem o Irão, é Israel. Porém, mas é uma democracia, como sabe, que neste momento é muito influenciada por partidos de extrema-direita, ortodoxos, ultraconservadores. O ser democracia ou não ser, não pode permitir que isto aconteça. E isso diz um aliado de Israel, que sou eu, alguém que vê em Israel uma democracia que é importante que se alargue a todo o Médio Oriente. Ser uma democracia não é uma carta branca para a violação dos direitos humanos e, portanto, para o genocídio. Por outro lado, nós não podemos, e temos que ter algum cuidado, sobretudo nós na Europa e nos Estados Unidos, em fazer cedências a movimentos terroristas que maltratam as mulheres, que maltratam os homossexuais, que maltratam tudo o que é direitos humanos, aparentando que estamos a defender uma causa, mas na verdade estamos a defender outra. E eu fico sempre muito incomodado quando vejo pessoas do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE a defenderem os movimentos palestinianos e do Hamas. Os movimentos que reivindicam a autonomia e a independência, não movimentos terroristas. Mas são os mesmos movimentos que tratam as mulheres como objetos, que decapitam homossexuais e que, com vários historial, sempre que apanharam ocidentais, prenderam-nos e decapitaram-nos. E, portanto, nós temos que também ter a frieza de perceber isso. Em relação à Rússia e à Ucrânia, acho que a nossa posição não podia ser mais clara. Não, eu sei qual é a sua posição sobre isso, que é a favor da Ucrânia. A Ucrânia não pode ser derrotada. Por isso é que eu gostava de ouvir também um comentário seu sobre esta fotografia, que é dizer-me o que é que une e separa estas duas, não é esta, enfim, é esta. O que é que aproxima e separa estas duas figuras políticas do nosso tempo? Bom, eu acho que Donald Trump é uma figura, enfim, muito característica e única no espaço mundial, como aliás é o Zelensky. Provavelmente aqui isto deve ter sido no momento da discussão que houve na Casa Branca. Acho que não dignificou ninguém, honestamente, nem a Ucrânia nem os Estados Unidos. Acho que não dignificou ninguém. E esta foto, se me permites dizê-lo, é o exemplo um bocadinho do nosso fracasso enquanto europeus. Porque esta é a foto de um homem desesperado, que eu compreendo que eu faria o mesmo se fosse líder de um país que fosse invadido. Mas isto também diz muito sobre a ideia da lei do mais forte de Donald Trump, ou não? Zé Alberto Carvalho, os americanos estão fartos de pôr soldados no terreno noutros países e estão fartos de estar a financiar guerras noutros países e a morrerem, a ver os seus jovens morrerem. Estão fartos. Mas isto é culpa também de quem? Da Europa não ter feito o investimento que devia ter feito. O André Ventura e o Chega concordam com o plano de rearmamento da Europa que está neste momento em curso? Eu sei que isso não dá votos, mas tem que ser feito. Nós temos Isso implica 30 mil milhões de euros no orçamento português só para chegarmos aos 3,5% do PIB. Podem ser colocados, nomeadamente e enquadrados, em dívida europeia e em eurobonds, na nossa perspectiva. Eu sei que é fácil dizer o contrário. Temos é que investir nisto, nisto e nisto. É fácil. Nós temos como uma ameaça às portas da Europa. Vladimir Putin é um tirano e um ditador. Não há outra forma de dizer. É um assassino. É um assassino. Nós não podemos dar. E nós vimos na Segunda Guerra Mundial o que aconteceu. Quando se dá 1 milímetro a um assassino, ele quer a mão toda e quer o braço todo. Na minha perspectiva até, vou dizê-lo, apesar dos republicanos estarem no nosso espectro de alianças, o presidente norte-americano está a ser demasiado brando com os russos. Está a ser demasiado brando. Se eu fosse presidente norte-americano... Essa é a convicção no mundo ocidental inteiro. E a minha também. Se eu fosse presidente norte-americano, eu seria muito mais duro com os russos e dir-lhes que têm que sair daquela zona e que não podem ocupar outro país. E eu acho que esta dependência que a Ucrânia ficou em relação aos Estados Unidos é também o sinal do fracasso da Europa nesta matéria. Porque, na verdade, nos últimos 50 anos, nós, Portugal, Espanha, França, Alemanha, ficámos à sombra dos americanos a pensar, deixa os americanos fazer que nós cá estaremos. Os europeus têm que perceber, nós somos a segunda maior economia do mundo. Nós, não é Portugal, nós, a Europa toda. Somos a segunda maior economia do mundo. Temos que assumir as nossas responsabilidades do mundo. É nisso que eu acredito também. André Ventura, estamos mesmo a acabar, mas eu tenho que lhe perguntar ainda isto. Ainda mantém a ideia de ser candidato à presidência da República? É uma pergunta que eu gostaria de responder mais à frente por isto, sem esconder nada, até porque também já lhe respondi a isso aqui. Nós acabámos de sair de umas legislativas. Eu espero no dia 28 tornar-me o líder da oposição em Portugal, espero mesmo, e espero que os votos da imigração confirmem isso, e é uma questão que eu depois quero analisar com o partido, com os órgãos do partido, e ver também o quadro do cenário que se aproxima do ponto de vista político. Estou convencido que em breve terei uma decisão sobre isso e será comunicada e avançada. Agora, também não quero esconder aquilo que é um cenário evidente. Hoje,
ao momento que estamos aqui e à hora que estamos aqui, perante o voto de confiança que os portugueses me deram para ser Primeiro-Ministro, ainda não o consegui, mas deram-me um voto de confiança para ser Primeiro-Ministro, vou dizer isto, que enfim, não sei como é que vai ser interpretado, mas é mesmo o que eu sinto. Hoje é menos provável que me candidate do que há um mês atrás. E fica descansado com a eventualidade do Almirante Gouveia Melo ocupar esse lugar? Eu fico sempre descansado com o voto dos portugueses, sempre, porque eu acho que são mesmo um povo sábio. Eu acho mesmo, não estou a dizer aquele clichê que se diz mesmo, os portugueses têm sido sábios nas escolhas, têm sido prudentes. Se eu não for candidato, vamos ter vários candidatos de todos os espectros políticos. O Chega analisará, apoiará também um candidato ou deixar-se-á para a segunda volta, mas estou convencido que o voto dos portugueses será prudente e também terá em conta este novo cenário parlamentar que temos, porque o Presidente da República é um ator fundamental no novo cenário político. E eu acho que todos queremos uma coisa daqui para a frente, todos. Estabilidade. O país precisa de ordem, de estabilidade e precisa de crescimento económico. Só para terminar, Zé Alberto Carvalho, uma questão que tem ficado fora dos debates, porque também é o contexto em que estamos. A nossa economia está a entrar em contração. Nós estamos a entrar num ciclo, não só Portugal, porque não é só este governo, é mesmo a Europa, num ciclo de contração económica, de perda de poder de compra. As pessoas estão a senti-lo, que não conseguem pagar as coisas, e eu acho que o Parlamento, o Governo e o Presidente da República vão ter que estar unidos de alguma maneira para resolver os problemas das pessoas. No dia vi uma imagem que dizia, mostrava André Ventura, Luís Montenegro, André Ventura e Pedro Nuno Santos, e agora o que é que vai acontecer? E eu respondo a isso e dizer, agora é trabalhar. Agora é trabalhar para melhorar a vida dos portugueses. Então, olha, eu aproveito a deixa para o encerramento. Sim, trabalhem. Vamos trabalhar. Então, obrigado, André. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Boa noite.